Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 5 de julho. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e vou acompanhá-los nesse fechamento de mercado, falar aí sobre o Ibovespa, que no dia de hoje vem apresentando uma alta de 0,66%, mas é importante aí a gente ficar atento a alguns detalhes e eu vou mencionar sobre eles logo menos aí na nossa análise. Ontem, infelizmente, tivemos que deletar ali a análise de fechamento por conta do áudio. Pois é, o Dalton não viu a configuração ali do microfone, ele estava desativado, então a gente acabou tirando do ar ali o vídeo, não fazia sentido manter ele, tá? Mas a gente está aqui mais uma vez, trazendo para todos vocês, então, a análise de fechamento, já conferi agora com áudio, tá bom? Se tiver sem áudio, vocês não vão saber, mas eu vou conferir no final também, tá bom? Enfim, vou dar a vinheta para gentilmente você já deixa aí o seu joinha nesse vídeo e também já deixa aqui nos comentários o seu pedido para o fechamento de amanhã, tá? Eu trouxe aqui alguns ativos que eu mesmo escolhi, já que a gente não teve análise de fechamento ontem, tá legal? Então vou dar a vinheta aí, você aproveita esse tempinho para mandar bala no seu like. Bom, pessoal, para quem pulou a vinheta aí, não esquece do joinha nesse vídeo. E eu comentei, né, que se tivessem áudio vocês não vão saber, mas não com relação ao áudio, mas vão saber que eu falei sobre isso. Era isso que eu queria dizer. Vamos lá, Ibovespa aí na tela, pregão de hoje aí vindo para fechar em alta de 0,58% agora. Pessoal, são 4h25 agora, eu estou gravando mais cedo, que eu e o Dalton temos uma reunião fora aqui do escritório, então ou a gente gravava agora, ou a gente deixava vocês aí mais uma vez sem rodar seu fechamento de mercado, perdão. Então a gente optou por realmente gravar mais cedo aí, tá? E para quem é um bom ouvinte e um espectador aqui do canal, já tá vendo aí que eu trouxe um negocinho diferente aqui no dia de hoje, né? Ibov vindo para fechar em alta, tá? Devolvendo já o candle de baixa de ontem, já esperando a máxima do pregão anterior e do grande candle de alta também. Só que a gente continua ainda sem esperar essa resistência dos 120.518 pontos. Vale ressaltar que estamos dentro de um movimento de alta a favor da tendência de alta, depois dessa sinalização de fundo ascendente, também a favor da tendência. Porém, quando olhamos aqui para esse pequeno indicador aqui, o OPV, On Balance Volume, a gente vê que depois daquele sinal de topo lá atrás, um pouquinho antes, né, na verdade, aqui já, ó, a gente tem topos e fundos descendentes aqui neste indicador, tá? E a gente teve uma sinalização de fundo ascendente que está tentando dar continuidade, ou seja, a gente não está tendo aqui o acompanhamento desse indicador. Então, a gente pode sim estar próximo, estar observando, na realidade, uma divergência aqui de tendência, tá? Então, o que pode acontecer aí com o Ibovespa? Por mais que, de repente, ele até venha testar aqui, rompendo aqui essa região. Pode até romper e acabar devolvendo, o que seria bem interessante para a gente aqui, utilizando análise técnica, em termos de correção. Então, a gente pode ter aqui um falso rompimento deste topo, tá? Então, ficar atento aí, de repente, caso aconteça de fato esse rompimento, se não for com muita força, principalmente se no dia que romper, deixar uma sombra aí superior e fechar aqui um candle mais abaixo, principalmente abaixo do fechamento maior, enfim, ficar de olho aí, a gente está vendo sim uma divergência aqui, né, na tendência do indicador e a tendência que vem sendo apresentada aí no gráfico do Ibovespa, tá? Então, ficar de olho nisso. Dando sequência, mini índice na sessão de hoje vindo para fechar aqui em alta de 0,45%, abrindo um gap de baixa em cima da média, gráfico de 60 minutos, a gente viu o mini índice aí abrindo um gap de baixa, veio, testou a região da média móvel de 200 períodos, segurou e iniciou um novo movimento de alta relevante que está segurando agora nessa resistência dos 121.640 pontos. Corrigiu fraco aqui amanhã na abertura, segurou na média de 3 períodos, gerou novo sinal de fundo ascendente, foco na ponta compradora, por mais que esteja aqui travado, está gerando topos e fundos ascendentes. Então, enquanto estiver apresentando, né, esses topos e fundos, foco aí realmente mais na ponta compradora. Por contrário, fechou aqui abaixo da média móvel, sem girar o sinal de fundo, e deu continuidade aí a gente poderia, então, tentar pegar uma possível lateralização aí. Então, ficar de olho. Se esticar aqui além da média, o novo suporte seria aí a base no 120,
pegar aqui redondo, 120.180 pontos. Falando do dólar agora, na sessão de hoje, dólar aqui, WDL FUT, gráfico diário, a gente tem o dólar apresentando a estabilidade por enquanto, mas chegou a subir aqui mais de 0,5%, quase superando a máxima do grande candle de baixa aqui, e ainda tentando dar sequência aí de um repique de alta em direção a essa resistência do fundo anterior, nos 4.912, ou ainda até a média móvel do semanal. Gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar aqui basicamente abrindo num leve gapzinho de alta, deu continuidade no movimento, respeitou essa região de topo anterior, correção na média, fechou forte abaixo, voltou para fechar acima, sinalização de fundo ascendente, foco na ponta compradora, tentando pegar a continuidade do movimento. A gente vai ter resistência que vai desde os 4.884 até a região dos 4.893. Rompeu esse nível de preço aí, a gente teria como próxima resistência a região lá dos 4.912, que seria aquela resistência lá do diário que eu acabei de mencionar. Falando agora do DI, na sessão de hoje, alta de, deixa eu tirar um ajuste aqui, de 0,33%. Então, basicamente, chegou próximo daquele suporte que a gente tinha marcado ali no mensal, não testou ainda, tá? Mas está próximo aí. Talvez tirou mesmo, tirou. Está próximo aqui. Enfim, já ontem mesmo gerou esse candle aqui, engolfando o candle de baixa anterior e reforçando a expectativa de repique, mais uma vez em direção à média, nos 10.907. Deve ser isso aí, essa é a expectativa, não deve ser, né? Essa é a expectativa, que a gente possa ter realmente esse movimento até a média aí nos próximos pregões, tá? Então, possibilidade aí de repique depois de um movimento de baixa mais expressivo aqui no DI, tá? Caindo aí basicamente 0,54 pontos. Falando da Petrobras, vem para fechar aí por enquanto estabilidade, 0,2% de queda. Chegou a perder mínima, chegou a superar a máxima do pregão anterior e está aqui segurando na média móvel de 3 períodos. Amanhã um fechamento mais forte aí abaixo da média pode indicar aqui a direção do movimento, né, para os próximos pregões, tá? Então, a expectativa ainda segue sendo mais negativa, apesar desses 3 candles aqui voltando aí para cima da média, está tudo dentro de um único candle de baixa, tá? Então, seguimos aqui ainda num viés de correção, podendo dar sequência aqui neste movimento. Aí a gente vai ter suporte mais relevante, já mencionei para vocês, gráfico semanal, primeiro ali a região dos 27,80, depois a média, nos 26,60. Falando da Vale agora, hoje queda de 0,82% por enquanto, gerando sinalização de topo na região de resistência da média e reforçando aí, mais uma vez, a tentativa de buscar a região dos 63,50, tá? Então, essa região da média aí sendo bem respeitada. Para quem vendeu aí, o stop vai ficar aqui em cima deste topo, na faixa dos 66,50, tentando pegar aí este movimento de baixa. Tecnicamente falando aí, se vendeu basicamente aí na perda mesmo da máxima, vou ajustar aqui mais no detalhe, aqui, algo próximo disso, tá? 2 para 1, então o tamanho desse risco aqui bem pequenininho, né? 2 para 1 não precisaria nem confirmar o pivô de baixa, seria a região dos 64,27, né? Se colocou o stop ali em cima. Mas daria para tentar buscar ainda aqui essa possibilidade de rompimento dos 63,50, tá legal, pessoal? É claro que abriu no gap de baixa, mas eu estou considerando aí que, como voltou aqui, possa ter entrado ali naquela região de perda de mínima realmente, tá bom? Então, semanal aí segue com viés mais negativo, apesar de ainda estar tentando se segurar aqui acima da média de 200. Agora falando das recomendações de swing trade, pessoal, começando por Braskem, o Dalton já tinha comentado aqui ontem, mas como a gente acabou tirando do ar, então eu vou comentar novamente aí para vocês, tá? Eu estava vendido no papel quando fechou aqui abaixo, eu vendi neste candle de baixo, tá? E aí, no dia seguinte, o papel abriu um gap de alta, revertendo aqui um topinho do gráfico de 105 minutos, que foi o que tinha me motivado aqui a fazer aquela venda. Eu até tinha comentado com vocês. Aí abriu nesse gap de alta, perdão. E me estopou, tá? Então, no dia seguinte, eu já pulei fora aqui da operação. Então, eu tive aí uma perda de 0,5% sobre o capital total, tá? Hoje aí tá voltando, né? Tá voltando basicamente aí para o preço de entrada, caindo 4%. Pode até dar continuidade aqui no movimento. Eu vou avaliar se faz sentido, de repente, eu voltar ou não para a operação, tá? Se por acaso alguém esticou um pouco mais o stop lá em cima, show de bola, pode manter ele lá ainda, tentando pegar aqui a sequência deste possível movimento de baixo, tá? Mas eu tô fora aqui da operação. Hoje também acionou minha saída em Tupi 3, também tive um gap de baixa aí contra a minha operação.
Tá vindo para fechar em queda de 0,78, mas o papel aqui abriu no gap de baixa, pulando aí basicamente a região da média móvel de 200 períodos, que era onde eu estava basicamente tentando me proteger ali, tá? E acabei saindo aí na operação. Também tive uma perda aí de 0,5% sobre o capital total, tá? Então, basicamente, 2 operações aí sendo encerradas neste mês, e meu resultado até o momento é de menos 1%, tá? Nas minhas operações de swing trade, o resultado, então, é de menos 1%. Abri uma compra aqui em Açaí 3, que hoje sobe 0,88% até o momento. Não está ajustado esse gráfico. Agora sim está ajustado. E sobe, então, 0,81% até o momento. Papel que fez aqui essa correção em 2 etapas e pode tentar dar sequência no movimento de alta. Essa é a minha expectativa. Tá? Então, tem um stopzinho bem curtinho aí, tentando pegar a sequência deste movimento de alta. Também abri uma compra aqui em Microsoft, tá? Bem parecido ali com a Açaí. Fez esse recuo aqui na média e aqui já o rompimento dessa máxima. Então, abri uma compra aqui na Microsoft. Acho que é o primeiro BDR aí que a gente faz uma operação de swing trade lá dentro do aplicativo do EV Invest, tá? Então, estou comprado aqui em Microsoft, tentando pegar a continuidade do movimento de alta aqui pelo gráfico diário. E sigo comprado aqui em JBS S3, que na sessão de hoje vem apresentando alta de 3,5%. O papel aí vem seguindo de maneira bem relevante aqui. Vamos ver se nos próximos dias aí busca o nosso alvo lá nos R$19,06. Então, continuo posicionado aqui. Vale ressaltar que é um alvo 2 para 1, então se por acaso a JBS buscar ali aquele alvo, eu já anulo basicamente ali aquele 1% do capital negativo aí no mês, perdão, e a gente já volta para o 0 a 0 basicamente. Então é a gestão de risco aí na veia, realmente, nas operações. Agora, dando sequência aqui para os ativos que eu selecionei, pessoal. Primeiro falando de um banco aí, basicamente, YouTube 4 na sessão de hoje subindo 0,8. Tivemos aí a máxima nos 29,20, a máxima do topo anterior foi nos 29,15. Então, tivemos aqui, tecnicamente, o rompimento deste topo. E vamos ver se vai conseguir fechar acima aí, ou hoje ou nos próximos pregões, tá? O fato é que se devolver aqui, fechar abaixo da média, gerar novo sinal de topo e acabar perdendo esse fundo, a gente pode ter aí uma sinalização de topo duplo, tá? Então tomar cuidado aí, de repente já posicionado um stop aqui no zero, ou ir subindo aí o stop a cada nova mínima ascendente que foi sendo apresentado aqui para quem estiver comprado no curto prazo em YouTube 4. Os bancos normalmente mostram aí um possível movimento que o Ibovespa possa fazer nas próximas sessões. Aqui a gente teve um rompimento já desse último topo. O Ibovespa não rompeu aqui esse último topo, tá? E se os bancos mostrarem algo nesse sentido, a gente pode ter aí, de repente, então, o Ibovespa também apresentando esse movimento que eu comentei no início dessa live. Mas por que você está falando isso, Kaique, dos bancos, né, influenciar o Ibovespa? Para quem não sabe, os bancos aí têm uma boa participação dentro do índice, algo próximo, se não me engano, de 25%, tá? 25 a 30% aí de peso no índice. Então, 30%, basicamente em 4, 5 ações, é muita coisa, né? Então, ficar de olho aí. BR Foods, na sessão de hoje, alta de 9,72%. Papel aí que, depois de voltar para cima aqui da média móvel de 200, corrigiu em 2 períodos e apresentou um forte candle de alta na sessão de hoje, também já rompendo aqui o topo anterior, confirmando novo pivô de alta, caminhando em direção à próxima resistência, para o semanal, na faixa dos R$10,90, que é a região da média móvel, basicamente, do gráfico mensal. Então, vai se aproximando aí esse repique de uma região de resistência bem relevante aí no curto, médio e longo prazo, tá? Então, pode ficar um pouquinho mais aqui. Para quem comprou, vai posicionando stop a cada nova mínima ascendente aí. Suzano, na sessão de hoje, queda de 0,65 até o momento. Papel aqui fraco para voltar para cima da média. Pode ameaçar uma sinalização de topo e iniciar um novo movimento de baixa. O gráfico semanal já está dentro deste movimento, contra o movimento de alta anterior, é claro, mas não, tentou aí basicamente ontem subir, hoje tentou subir de novo e não está conseguindo se segurar, tá? Então, perdão mais uma vez. Ficar de olho. Se alguém tiver interessado em venda, seria aí na perda da mínima de hoje, dos 44,15, nas próximas sessões, seja amanhã ou na próxima sessão, o stop ficaria acima do topo, tentando pegar um novo movimento de baixa. VEG 3, na sessão de hoje, alta de 1,26% até o momento. A VEG aqui que
depois de apresentar um movimento aí de retorno para cima da média, também apresentou uma correção na média, fechou forte ali ontem, mas já devolvendo o grande candle de baixa. A gente tem a média móvel de 200 períodos bem aqui neste momento, tá? Mas para quem está interessado em compra, abre a possibilidade aí, amanhã na superação de máxima, o stop vai ficar abaixo deste fundo que for apresentado, tentando pegar aí um novo movimento de alta. O semanal, depois de testar lá a média móvel de maior periodicidade, pode ameaçar um sinal de fundo por aqui também, tá? Então, para quem quiser aí arriscar uma compra, seria aqui basicamente stop curtinho, tentando pegar aí uma possível reversão de tendência. Vale ressaltar, inclusive, aqui que vinha apresentando aí uma LTB aqui com topos descendentes, ocorreu o rompimento, voltou, não voltou tanto aqui para testar ela, mas foi o suficiente para testar a média e pode iniciar um novo movimento de alta aqui. Tá legal? Então ficar de olho aí em VEG3. Mercado Livre, olha só, Mercado Livre no dia de hoje aí tá bonito, né? Fiquei olhando aqui de comprar Mercado Livre, ela passou batido, não consegui realizar essa compra aí, tá? Infelizmente. Não mandei porque seria injusto da minha parte, ninguém ia conseguir pegar aí o preço de entrada que eu mandasse lá no aplicativo. Mas subindo aí hoje 4,40, papel aqui depois de apresentar um movimento mais forte de baixa, fez aqui, ameaçou uma sinalização de topo e reverteu aí no dia de hoje, tá? A gente comentou aí sobre ela, se não me engano foi na sexta ou quinta-feira da semana passada, estava lá batendo na média móvel do gráfico semanal e podia ameaçar um sinal de fundo. Nosso querido amigo Daniel foi que tinha solicitado aqui esse papel, inclusive. Abriu a compra aqui no semanal, tá, Daniel? Stop aqui embaixo, tentando pegar um novo movimento de alta aí nas próximas semanas, tá? Então, se você não abriu essa compra, foi acionada, tá? Pode abrir aí, de repente, amanhã, nessa aspiração de máximo, se de fato o seu foco for médio prazo, olhando aí para o gráfico semanal. E por fim aqui, Embraer na sessão de hoje apresentando alta de 4,3% até o momento e já confirmando um pivôzinho de alta aqui, pessoal. Olha só, confirmando esse pivôzinho de alta, reforçando o viés de continuidade do movimento. Próxima resistência mais relevante, faixa dos R$ 20,55. Se a gente pegar aqui a projeção deste pivô, a gente tem aí como alvo a região dos 20,19, que é bem próximo desse alvo que eu mencionei aí anteriormente, tá? Então, temos uma expectativa mais positiva para a Embraer nas próximas sessões. Era isso que eu tinha para comentar com vocês, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos. Não esqueça do joinha para ajudar a gente aqui no canal. E até amanhã, a partir das 8h45 da manhã, na live com o Dalton. E depois às 9h45 com o Lucas Moraes na sala de ações. Um grande abraço, não esquece o joinha e tamo junto.